professor Luciano, o professor Emerson e o professor Aranha, que é o orientador. Boa noite. Como apresentado, a desvalorização da classe contábil mediante a observância do Código de Ética do contabilista e o perfil exigido para a valorização da imagem. Será o tema do meu trabalho. Ele surgiu no estágio realizado na JB Serviços Contábeis, no setor contábil, onde eu realizava as atividades de alteração e consolidação contratual, análise e classificação de documentação, escrituração contábil, emissão de livros de área e razão, emissão de DRE, conciliação, encerramento e fechamento de balanço e análise financeira. Delimitação. O problema de pesquisa delimita-se ao setor contábil de escritórios de contabilidade na região do município de Salvador. Foi necessária essa delimitação porque a profissão contábil foi mensurada como uma das 10 mais valorizadas e essa desvalorização ela não ocorre na indústria. Na indústria o setor contábil é amplamente valorizado. O problema: quais as consequências da desvalorização da classe para a imagem do profissional e quais as medidas necessárias para a mudança deste cenário? Analisar a interdependência entre a desvalorização da classe contábil e o prejuízo para a imagem e a atuação do profissional mediante descumprimento do Código de Ética é o meu objetivo geral, que será alicerçado pelos objetivos específicos. Demonstrar como ocorre essa desobediência ao Código de Conduta e qual a relação da desobediência ao Código de Ética com a desvalorização à classe, apresentar o perfil do profissional exigido perante a ética, estudar o papel da ética profissional como fator e instrumento de valorização e demonstrar aspectos da ética e da moral inerentes ao exercício da profissão. A justificativa é alertar os profissionais para a dinamicidade da contabilidade, a distorção entre o papel da contabilidade, o que é visto em sala de aula e nos livros, e o que nós encontramos nos escritórios, muitas vezes acaba por não esgotar o seu papel como ferramenta maximizadora do lucro, controle do patrimônio ou os benefícios que a contabilidade pode trazer para a sociedade. Alertar os profissionais para a situação da contabilidade no mercado, como o contador e a contabilidade é vista no mundo e quais os papéis desses profissionais para a mudança da valorização. A metodologia consiste em pesquisar, estudar, identificar o problema e escolher os métodos. Os métodos foram levantamentos de dados, pesquisa bibliográfica para conseguir embasamento teórico, pesquisa documental através das leis e resoluções do CRC e a observação participante. A observação participante ela é prática inerente do estágio, porque o observador ele participa ao mesmo tempo que ele está incluso no problema que ele visualiza. O referencial teórico para desdobramento do tema se dividiu nos conceitos a saber, contabilidade, conceitos e resumo histórico, ética e moral, ética profissional, código de ética do profissional, como ocorre a desobediência, as infrações e sanções a ser conhecidas e o perfil exigido. Conceito e resumo história, a contabilidade e a ética no contexto da evolução humana. O homem, ele era nômade, torna-se sedentário e a partir desse momento que ele torna sedentário, ele passa a acumular bens. Então a contabilidade surge nesse momento, porque através de técnicas rudimentares de escrita e inventário, esse homem passa a ter controle do seu patrimônio, como apresenta Mariano Yasmin. A contabilidade como registro e controle do patrimônio e fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Já o Díscos afirma que a contabilidade é tão antiga quanto o homem que pensa. Então, se a ética e a moral surgem também junto com a contabilidade, eu posso dizer que a moral é tão antiga quanto o homem que pensa e a ética é tão antiga quanto o homem que pensa junto, porque a ética trata das relações humanas. Uma vez inserida a contabilidade na sociedade, a gente tem que entender as relações que ocorrem na sociedade para aproximar a linguagem contábil da linguagem social. Então, a ciência contábil ela se utiliza de métodos quantitativos, mas seu objeto é o patrimônio. E o patrimônio é afetado pelo meio social, pelo homem, durante as suas relações. Sá apresenta aqui um grande conceito que eu estendeu por tudo que eu entendi de contabilidade nesse momento. A contabilidade destaca-se por seu papel de proteção às riquezas das células sociais, apresentando informes qualificados, ou seja, proteger o que gera riqueza na sociedade. A ética e a moral. A ética durante a história, temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates dizia: homem, conhece-te a ti mesmo, é o homem conhecendo os seus limites, até onde ele pode ir e onde não deve e como agir. Platão é a relação do homem e Estado. Ele diz aqui o seguinte: o homem necessita que o Estado interfira na sua vida para que ele ocorra e conheça o bem, e a dualidade corpo e alma, mente são, corpo são. Já Aristóteles afirma que o homem é um animal político nas suas relações. Aqui os escravos não tinham direito. Os escravos eram desprovidos e considerados de não ter as virtudes por não participarem da política. A ética se configura como a ciência da conduta humana perante os seres e seus semelhantes. Ela visa
objetivar o comportamento ideal para um convívio harmônico em sociedade e tem por objeto o comportamento humano no interior da sociedade e visa estabelecer níveis aceitáveis que garantam uma convivência pacífica. Sobre o comportamento humano, Chavinado caracteriza que são as ações dos indivíduos, mas essas ações, no meio interno, ela é movida por valores, crenças, normas e percepções e personalidade, e no meio externo, pela questão da relação de recompensas e a relação de punições. O comportamento pode ser causado quando ele é motivado por essas causas já apresentadas, ou motivado quando não existe uma causa e sim um ser humano deseja alcançar um objetivo. O comportamento humano ele é dinâmico, há uma flexibilidade de valores, pois o homem decide como se comportar. Mas essa flexibilidade e essa escolha dos valores é que muitas vezes causa desarmonia no ambiente de convívio harmônico. Pois a moral trata das escolhas destes valores e Aristóteles também afirma que são ações humanas e elas têm que ser voluntárias. Não estará se falando de moral quando não for involuntário, for compulsório, lhe for obrigado a agir desta ou daquela forma, se estará aí falando de ética. A moral é um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente. É a questão agir ou não agir. Para não confundir moral com ética, temos que moral é temporal e a ética é atemporal. Moral é cultural, conduta de regra, a ética é princípio. A moral é prática, a ética é teoria. Kant declara que a ação ética necessita do sujeito racional e moral e derivação de lei. Aqui ele apresenta o seguinte: a moral se apresenta como uma derivação de uma lei e apenas o sujeito consciente é aquele que pensa racionalmente e pode agir segundo a lei. O problema moral ou o problema será ético? O problema é moral quando nos enfrentamos com a escolha de agir ou não agir. E o problema será ético quando houver um código de conduta ou uma norma e nos impomos a quebrar ou agir ou não segundo aquele código. Aqui Lopes de Sá declara que mesmo que você haja por um simples dever ou por interesse, o benefício é geral. E Kant ainda afirma: não é virtuoso o comerciante que age honestamente por impulso ou o homem que age honestamente com uma simples intenção. A ética profissional, aí surge a ética profissional no ambiente das empresas e a relação profissional, ela visa pautar a conduta de agir através de normas de conduta, e pode ser direto ou indireto. O direto é aquele formal escrito, as normas que são passadas, e a conduta indireta da ética profissional será aquela que se baseia na imagem do gestor, na principal imagem do gestor, como ele se comporta e como ele espera que se comportem os seus funcionários. Se divide em deontologia e diciologia. A deontologia diz respeito aos deveres no ambiente da sua profissão, e a diciologia diz fala em relação aos direitos. A ética profissional para conseguir legitimidade social. Aqui Curtino afirma o seguinte: a empresa tem que agir eticamente por querer ver evoluir a sociedade em que ela está inserida e não apenas como um fator de marketing. A empresa depende da sociedade para seu crescimento e evolução e com a ajuda de um código de ética tem sua sociedade harmônica e equilibrada. É requisito para a qualidade e excelência, conforme afirma Toledo, porque um código de ética permite realmente a empresa ser vista na sociedade como alguém que visa um bem comum. Vieira apresenta a ética profissional nas premissas do fazer e do agir, segundo as normas. O fazer diz respeito à competência e eficiência que todo profissional deve possuir, e o agir se refere à conduta. Eu acrescento aqui o pensar, não só fazer e agir, mas pensar. Sempre fazer e agir, não mecanicamente, como ocorre na maioria dos escritórios, mas metodicamente, com reflexão. A ética profissional refere tanto a aspectos técnicos, aqui seria o fazer, quanto aspectos comportamentais, que seria o agir. Segundo Sá, cada conjunto de profissionais deve seguir uma ordem que permita a evolução harmônica do trabalho de todos a partir do individualismo perante o coletivo. Então, o Código de Ética novamente ele se afirma: sobrepujar o interesse individual perante o interesse coletivo. Camargo relata que, em primeiro lugar, ele deve sistematizar no tríplice plano: orientação, disciplina e fiscalização. Tem que ser apresentado, tem que ser exigido e tem que ser fiscalizado. E, em segundo lugar, estabelecer o teto e o piso, até onde eu posso, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. Finalmente, os códigos de ética, por si só, não tornam melhores os profissionais, apresentam uma luz, uma pista para o seu comportamento. Aqui Sá declara o seguinte, que é necessário o código de ética, mas nada substitui um trabalho realizado com afinco e amor à profissão. Não seria necessário um código de ética se todos tivessem um simples desejo de fazer ser valorizado a sua profissão e causar o bem comum na sociedade onde atua. Quanto à consciência profissional, se estrutura em um trígono formado por amores a profissões.
a classe e a sociedade. Então, nesse momento, nada existe a temer quanto à conduta humana. Sá conceitua a conduta como a resposta a um estímulo mental ou uma linha de ação que se segue ao comando do cérebro e manifestando variável também pode ser observada. O Código de Ética Profissional ele não vai visar o comportamento, ele vai visar a conduta, porque o comportamento é algo contínuo que se demonstra através da conduta que tem que ser regulada. Para Sá, o comportamento é uma resposta cerebral e constante e ocorre sempre da mesma forma. Então, como eu acabei de falar, nisto ele diferencia-se da conduta, pois sujeita-se a uma variabilidade de efeitos. Segundo Emmanuel Kant, uma norma não tem efeito tão esperado, uma vez que age o indivíduo apenas com medo da sanção imposta. Tal atitude invalida o ato ético, mas como já relatei, mesmo que ele faça o bem por medo da sanção que lhe é imposta, o benefício é gerado. O Código de Ética Profissional apresenta no seu artigo 2º os deveres contabilistas. Eu elenquei aqui os 4 mais importantes para lidar com a ética nesse momento. Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade. O zelo é a responsabilidade e o afinco através das suas energias voltadas para um efeito de sinergia. A diligência é o zelo constante, é a prática habitual desse zelo, e a honestidade é probo, dignidade, qualidade daquele que é honesto. Aqui, Rendel explica o seguinte: não existe honestidade relativa, não há um relativamente honesto. A honestidade não pode ser adaptável a cada caso. O 4 e o 6 diz o seguinte: comunicar desde logo o cliente ou empregador em documento reservado numa eventual circunstância que seja adversa e possa influir na decisão daquele que lhe presta, e renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente. Esses 2 códigos aqui ele nos apresentam como agir quando o dilema ético nos é exigido a quebra da conduta através do cliente. E o 9, ser solidário com os movimentos de defesa e a solidariedade pela classe. E ela exige também o seguinte: somos formados em bacharéis em contabilidade, aprimoramento técnico e contribuir com benefício científico para a profissão. Como ocorre a desobediência ao código de ética? É o fato de não estar satisfeito com a situação vivenciada. Porque fica o seguinte questionamento: uma vez que todos sabem das regras que têm que ser seguidas e sabem das sanções que lhes são impostas, por que o ser humano decide quebrar essa regra? Porque ele considera o benefício da regra maior do que o custo. E segundo, porque ele aparece a oportunidade que vai lhe dar uma situação momentânea para a fuga da situação vivida. Além da insatisfação, a negligência, o ato desonesto, a imperícia, a educação moral flexível, o determinismo genético, que merece uma atenção especial, e as influências ambientais. A negligência ela é o antônimo do zelo e é responsável por grande parte dos defeitos no serviço. O ato desonesto são atos que, referindo aos interesses patrimoniais, morais e de imagens, podem ser praticados com lesão à confiança que alguém deposita. Aqui há 3 funções da confiança. A confiança com a sociedade é mais difícil de conquistar, que espera que a empresa age pelo bem comum. A confiança do cliente, que espera que você pratique o melhor serviço. A confiança do governo, que é aquela confiança em que ele espera que você cumpra a legislação nos âmbitos das mais diversas esferas do poder. Uma boa educação moral deve processar-se assegurando independência do educando para que ele pratique a virtude como algo natural. O que seria uma educação moral flexível? É aquela educação moral que permite um vácuo daquele que deseja quebrar as regras, no momento em que ele vê aquela situação imposta e acha aquilo como uma oportunidade. Essa é uma educação moral flexível. A educação é, todavia, vulnerável ao meio ambiente adverso, especialmente se administrada com deficiência. O meio que se vive tende a influir sobre a nossa consciência e é necessário sempre um esforço para conviver em todas as esferas sem deformar o nosso caráter. A vontade que sucede à consciência e não é aquela. Por isso que não podemos trabalhar aqui o determinismo genético. Eu não posso dizer que alguém nasce predestinado para o bem ou para o mal. Rousseau dizia que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Kant diz que o homem nasce mal e a sociedade controla. Mas eu concordo com Augusto Cury, que diz o seguinte: o homem nasce neutro e é a educação que vai formá-lo bom ou mal. A fraude é como o funcionário ou o profissional utiliza para a quebra da lei. Porque reconhecendo ele que tem uma sanção imposta, ele faz essa quebra da conduta de forma mascarada. A fraude aqui seria uma ação astuciosa ou uma ação de mau má fé, que visa esconder a verdade ou esconder os fatos de agir corretamente.
A economia assume um papel dominante, ficando mesmo a ética a ela subordinada. É a subordinação econômica da ética. Uma vez que se visa só o lucro, mas como o Sá já afirmou, o trabalho não pode apenas visar só o lucro, pois ele acaba sendo limitado sem ter o alcance na sociedade. Segundo o Sá, quando o trabalho é executado para oferir apenas renda, em geral ele terá o seu valor restrito. Aqui eu apresento as infrações e as sanções que traz o Código de Ética. As sanções são as seguintes: multa, que é uma prestação pecuniária compulsória, e ela varia de 1 a 10 anuidades, seja a anuidade do técnico, seja a anuidade do profissional. A advertência reservada, que é uma carta entregue pelo CRC ao profissional, visa o seguinte: dizer, olha, eu estou aqui, estou lhe observando, você está agindo incorretamente. E a censura reservada e a censura pública. A censura reservada, ela mantém o sigilo, você cometeu erro e é censurado, mas é através do sigilo. Já na censura pública, o Conselho de Contabilidade ele visa mostrar para a população que você infringiu, e aí passa a existir uma desconfiança da sociedade perante a atuação daquele profissional. A suspensão do exercício profissional se dá com o bloqueio, porque hoje as novas tecnologias permitem bloqueio, possibilitando a permissão da assinatura digital. Enquanto a suspensão é temporária, a cassação é definitiva. E a cassação só é aplicada quando há reincidências de atos que gerem grande agravo para a classe contabilista. O problema é tão pertinente e tão atual que nós temos aqui uma tabela que traz as descrições da infração ética de janeiro a setembro de 2013. Praticamente tem uma para cada dia do ano. A primeira é profissional de contabilidade que não mantém arquivada a documentação que serviu de lastro para o decoro. A segunda, deixar de elaborar a escrituração contábil e ou livros de contabilidade. Aqui se vê subordinação econômica da ética e a falta de zelo e diligência no arguir da profissão. Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais, a falta de contrato. E as outras desinteresse a profissionais de contabilidade que atuam sem ter o verdadeiro registro. Qual o perfil do profissional exigido perante a ética? O homem deve simplesmente agir sem uma premissa ou opção que leve a agir por intenção. O agir e o fazer têm que ser pautados no pensar, como eu já sei falado, metodicamente, sempre pensar no que se está fazendo, pautado na ética. E Agostinho apresenta: distingue-se pelo caráter crítico e reflexivo na sistematização de valores e normas, tendo o papel de investigá-los e depurá-los para que possa inspirar, guiar e servir de melhor forma possível a vida humana, tendo em vista a sua realização. O valor ético do esforço humano é, pois, variável de acordo com o seu alcance em comunidade, buscar fazer seu trabalho se expandir além da empresa. Grande utilidade à profissão contábil, pois baseia-se na consciência de que é por levar às células sociais a eficácia que se consegue o bem-estar das nações. E o argumento mais relevante é que, caso a sociedade não reconheça o nosso interesse em defender a ética, a nossa profissão passará a estar desacreditada perante a sociedade. E isso é o que menos desejamos. Quanto à análise, a ética direciona os indivíduos para o bem comum através da norma e regula esse interesse. No ambiente perfeito, a ética é obedecida associada a uma forte educação moral, causa um efeito sinérgico e alcance da legitimidade social. Já no modelo de gestão imperfeito, ocorre a subordinação econômica da ética. Os profissionais encontram dificuldades em seguir as normas e condutas impostas, podendo acarretar perda de credibilidade pela empresa e sociedade. Respondendo aos objetivos, o Código de Conduta é instrumento de valorização. Os aspectos da ética e moral inerentes ao exercício da profissão consistem nas prerrogativas do bem comum e da legitimidade social. O papel da ética como fator de valorização é qualidade necessária e intrínseca para o profissional alcançar prestígio e honra. E a realização do estágio constatou-se os dilemas éticos enfrentando o perfil do profissional exigido para enfrentamento das mais diversas situações, pautar-se na boa conduta e na boa moral. Quanto à conclusão, a solução, realmente, a matriz essencial será sempre a educação. A adequada educação é que vai proporcionar respaldo para enfrentar os dilemas éticos com a boa conduta moral. E não nos falta, nas instituições e no momento de ensino, mestres que cumprem o desafio de educar ética e moralmente. Um absurdo, 2 mais 2 igual a 5, todo mundo deve se perguntar. Mas muitas vezes nós ouvimos profissionais dizer 2 mais 2 é quanto o cliente quer. Não, 2 mais 2 jamais será quanto o cliente quer. Porque para aquele profissional que conhece as normas e condutas éticas da profissão, 2 mais 2 será sempre igual a 4. Agradeço a todos vocês. O primeiro livro que vocês podem consultar será Lisboa, Ética Geral e Profissional, e Lopes de Sá, que nos apresenta uma contabilidade muito mais ampla. Muito obrigado a todos. Senhores presentes, alguma pergunta, algum questionamento
Deus. Primeiras avaliações, professor Luciano. Senhor Ramon, muito feliz na sua escolha. Principalmente na sua referência, eu gostei do que foi no seu trabalho. Gente, para falar sobre ética é maravilhoso. Eu acho que o iluminista iluminou você que já é iluminado. Eu tenho só parabéns pela sua apresentação. É algo questionável. Você já me respondeu nessa apresentação. Qualquer pergunta que vai fazer. Eu tinha comentado com você ontem. Estou trabalhando um trabalho bom. Apesar de ser um tema já enfadado algumas vezes, mas eu vou ser bastante sincero, quando eu peguei o seu trabalho, eu senti de fato a firmeza que você está falando algo que de fato acontece dentro do escritório de contabilidade. E as pessoas que sobrevivem, que vivem no escritório de contabilidade, com certeza se deparam com situações que você acabou de enfadar. É complicado demais mesmo. E eu acho que a pessoa que trabalha, o profissional contábil que trabalha, infelizmente, quando ele quer iniciar sua carreira profissional dentro do escritório de contabilidade, infelizmente, ele não pensa como você falou. Ele age. Por que ele age? Porque ele quer o quê? Ter experiência. Ele quer ter a vivência. Então, infelizmente, ele não pensa, ele age. É o que você vai falar do pica-pau. Vai fazer por impulso. Mecânico, entendeu? O seu trabalho está bom, tem algumas ponderações em relação à formatação, mas, no modo geral, parabéns. E continue sempre assim, viu? Até qualquer coisa que você da Vasco, pensei que você é um bom aluno. Bom, fiquei com um trabalho árduo, então. Os professores fizeram esses elogios. Que bom. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que você explicasse aqui para a gente essa parte que você utilizou uma vez aí no seu texto, eu tentei procurar e não achei a palavra sinergia. A sinergia, e aí eu queria que você fizesse essa relação, explicasse o que é a sinergia para o perfil de valorização da imagem contábil. Que sinergia é essa que esse profissional tem que ter como imagem para sua valorização? Então eu quero que saia a ética, eu só quero a sinergia. Sim, a sinergia é pela questão do zelo, que as energias positivas, sinergia é quando você tem resultados separados que unidos, eles trazem um resultado maior. E a sinergia seguinte aqui seria essa: atuar ética e moralmente com a educação moral que não seja flexível, e utilizando esse instrumento da ética atinge-se o bem social e a valorização da profissão, porque o código de ética em si já é um instrumento de valorização. Sua argumentação está boa, tá? Eu concordo com os professores, a parte filosófica, a parte histórica, mas eu volto de novo a fazer essa mesma pergunta. Tem alguns tópicos, o professor Emerson falou, e está certo também, por exemplo, fontes itálicos, fonte itálica é só palavras em estrangeiro. Na verdade, ele verifica que você fez certo, mas depois deve ter vacilado, por exemplo, citações diretas, com um e-mail de espaçamento, mas aí eu estou marcando as páginas, que você vai corrigir, são formatações simples, mais traços, besteiras, né, que dá para corrigir antes de você mandar a versão final. Mas uma não pode passar, por exemplo, você cita Aristóteles em uma das partes aqui, não lembro a página agora, mas você faz a citação de Aristóteles com uma citação direta, não é um apunte. A página 25, página 18, você fala que o livro é página 25, 2009, e aí você vai para o referencial e não localiza Aristóteles. Tá? Cada item seu, um texto precisa ser citado no teu referencial, não pode deixar isso passar. Então essa é uma situação que precisa observar direitinho. Você fez um modelo, e eu deixo a banca apreciar isso, você fez um modelo de trabalho que é chamado modelo de carta. Como é que estipulou esse modelo de carta? Em 2003, quando ela permitiu que alguns modelos de apresentação fossem utilizados. O precursor desse foi Paulo Freire, que escreve as cartas da professoria de primário com modelo de cartas. Essas cartas são utilizadas pela pedagogia hoje.
Seu trabalho resgata isso. Tem um resgate de modelo de carta quando você faz muito tópicos. Vai falar ética, moral e aí vai embasando essas teorias. Difícil a gente ver isso no comportamento, por exemplo, contábil, porque isso é mais visto na área de letras, de pedagogias, nessa construção. A gente não vê muito nessa construção de contábeis, o que é muito prazeroso ver uma dinâmica desse trabalho. Eu gostei de ter sido seu co-orientador, junto com o Daniel Alessa, e eu percebi que seu texto foi muito construído nisso. Eu deixei que isso acontecesse, até porque eu acho que foi um dos trabalhos que mais eu tive a diferença, o novo, o gostoso de ler. Tá? O trabalho está bem delicado, está bem escrito, bem formado. E as respostas foram coerentes. Você gastou um tempo de 22 minutos, 26 minutos, 27 mais ou menos. Eu, meus coordenadores orientadores até discordaram. Até 26 agora. 26 agora. 26 agora. Pronto, eu vou pedir agora os presentes que, por favor, saiam para a gente poder fazer uma avaliação.